Paz do Senhor para todos, nessa plena manhã, que Deus abençoe a todos, que Deus derrame muita luta, muita vitória, saúde e paz para todos. E também vem aqui trazer algo para a nossa meditação e algo da parte do Senhor. Amém? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, versículo 15, versículo 14, versículo 15 e versículo 17. Amém? Glória a Deus, vou dando início aqui na palavra do Senhor para a nossa meditação e para todos. Tchau. E vamos lá. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. Amém? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? O que eu passei a entender através do conhecimento e o entendimento e a revelação do Espírito Santo de Deus que habita em vós e habita em nós, que Deus me passou aqui, meu irmão, porque se Cristo, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar. Porque ele foi Deus o que enviou seu filho primogênito, seu único filho, para quê? Para morrer pelos meus pecados e pelos seus, que nem a palavra de Deus nos diz. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. Porque se Cristo morreu por todos, só basta a todos nós morrer para quem? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Porque nós sabemos que nós, aqueles que aceitamos Jesus Cristo, que se convertemos, que se batizamos, que descemos águas, nós crucificamos o nosso homem velho lá em Cristo, lá na cruz. Porque se Cristo morreu por todos, só nos basta morrer para o mundo e nascer para Cristo, para que nós não venha viver mais para nós, que nós venha o que? Morrer, aquele homem velho seja crucificado e aquele homem novo venha que? Venha crescer e venha se tornar uma nova criatura, porque nós sabemos também, meus irmãos, que uma nova criatura, aquelas coisas antigas que na palavra de Deus nos diz aqui, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas nessa geração que nós vivemos, nós passamos a se encontrar, meus irmãos, que nem todas novas criaturas se tornam a fazer novas coisas. Por quê, meus irmãos? Nós sabemos que uma nova criatura que, estando em Cristo, ela requer de novos costumes, requer de novos falar, de novos hábitos, de novos caminhos, de novas rodas. Nós sabemos, meus irmãos, que nem muitos têm procurado se tornar uma nova criatura, têm se tornado nova criatura em Cristo. Mas os novos caminhos, novos hábitos, novos costumes, ainda têm trazido daquele antigo homem velho. Mas nós sabemos que aqui também em Ramos, a palavra de Deus vem nos dizer, mesmo assim, meus irmãos. Sabendo isto, Ramos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não se vemos o pecado como escravo. Porque também nós sabemos, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos que uma nova criatura, que nem aqui em 2 Coríntios, uma nova criatura em Cristo, uma pessoa... E assim, se alguém estando em Cristo, nova criatura e coisas antigas já passaram. Mas nós sabemos, meus irmãos, que para eu ou qualquer um irmãozinho se tornar uma nova criatura em Cristo, nós sabemos que não é só aceitar Jesus Cristo, não é só se batizar e não só crucificar aquele homem velho e já era. Não, nós sabemos que nós temos que viver para Cristo. O que é viver para Cristo, meus irmãos? Viver para Cristo é seguir os mandamentos do Senhor, é procurar meditar no Senhor, é orar, é jejuar, meus irmãos, é seguir
a palavra do Senhor, é viver para Cristo, porque que nem a palavra de Deus também aqui nos diz. E continuamos em Ramos, capítulo agora 6 e versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vós considerai, vós mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, nós sabemos que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós sabemos, meus irmãos, que aquelas coisas que eu e você e que muitos irmãozinhos faziam, porque nós sabemos, meus irmãos, que antes de estar no caminho apertado e passar pela porta apertada, nós vivíamos naquele caminho largo, naquela porta larga. E nós sabemos, meus irmãos, que quando nós, e muitos aí, eu não digo que é o caso de todos, que quando vivíamos lá naquele caminho, que nem a palavra também aqui em Mateus vai nos falar aqui, sobre os dois caminhos, aqui é ligeirinho, meus irmãos. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a palavra de Deus vai nos dizer: entrai pela porta estreita, a larga é a porta e espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque a estreita é a porta apertada, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, porque nós sabemos, irmão, que aquela antiga criatura, aquela velha criatura que foi crucificada aqui, que nem Ramos nos diz, que foi crucificada aqui o homem velho, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E ele foi o quê? Porque aquele homem velho, ele só andava, meu irmão, no caminho largo, nesse caminho largo que só conduzia à perdição. Que nós sabemos, meu irmão, que antes de eu e de muitos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, só a misericórdia e pela graça de Deus nós fomos libertados do pecado. Para quê? Para que viemos viver para Cristo. Pois, meus irmãos, o que é que a palavra de Deus está nos dizendo? Que aquele que se entrega a Deus, que se entrega, se converte, se batiza, que não venha viver mais para si, mas sim para Deus. E que venha se tornar uma nova criatura, mas também que venha saber que aquela nova criatura que se torna estando em Cristo, ela requer de novos costumes, de novos hábitos, de novas palavras, de novas brincadeiras, e tem que arrancar a maldade do coração, porque Deus, ele derrama amor no nosso coração, não mágoa nem ódio, porque nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que seguir os mandamentos do Senhor. Se Deus diz que é para amar o próximo, é para amar o próximo. Se o nosso Senhor diz que não é para cobiçar a mulher do próximo, não é para cobiçar a mulher do próximo. Se Deus diz que não é para acusar, não é para acusar. Se Deus diz que não é para se bebedar, não é para se bebedar. Se Deus, tudo que Deus diz é para nós seguir, porque nós que se entregamos a vida a Cristo, nós não vivemos mais para nós, mas sim para Cristo, porque nós sabemos que quando eu e muitos aí que viviam no caminho da perdição, naquele caminho largo, que a palavra de Deus nos diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, quando nós vivíamos aquele caminho largo, sua mão forte, Deus com aquela mão forte, com aquela misericórdia e pela graça dele, ele nos arranca, meus irmãos, ele nos arranca daquele caminho largo, porque vendo ele que nós não conseguíamos voltar pelo mesmo caminho para sair daquele caminho largo, ele vai lá com a misericórdia, com a graça que somente ele tem, arranca nós e nos coloca diante dos dois caminhos de novo. Aí passa a nos dar escolha, aí através que nós se converte e se crucificamos através do batizado em Cristo, nós passamos a entrar pelo caminho apertado. Para quê? Para nos conduzir à vida, para nos conduzir primeiramente à porta apertada, que tem um caminho que nós temos que entrar pelo caminho, passar pelo caminho, para ir ao encontro da porta apertada, para chegar lá, passar pela porta apertada. E nós sabemos que aquela criatura que, estando em Cristo, ela tem que deixar aquelas antigas coisas para trás e vir viver o quê? Vem ver novos caminhos, novos hábitos, nova linguagem, novos vestes, se for preciso, mas se não, siga, porque lá em cima nós receberemos outro corpo, um corpo de glória, que na palavra de Deus nos diz, mas requer, meus irmãos, para que não aconteça contendas entre irmãos, e sobre igreja, que nem muito tem acontecido, né? Por causa de veste, o povo fica dizendo, mas nós sabemos que não é o veste que vai nos levar para o céu, mas sim a nossa fé que nos salva. Amém? Que nós, meus irmãos,
Vem entender nessa manhã que para nós se tornar uma nova criatura verdadeira e viver para Cristo, não basta só se batizar e ir para a igreja, mas também requer que quando nós saímos da igreja, não adianta eu ou quem quer que seja ir para a igreja da glórias e aleluias e só quando chegar aqui no mundão ficar quietinho, porque nós fomos chamados foi para dar lugar. E nós sabemos, meus irmãos, que não são os sãs que precisam de médico, mas sim os doentes, porque Deus ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Por que Deus não veio chamar os justos? Porque não há ninguém justo na terra, porque todos nós somos pecadores, mas tem aqueles que se arrependem do pecado e vivem para Deus, morre para o pecado e ressuscita para Cristo. Mas também tem aqueles que se tornam o quê? Começar o quê? A pecar se torna escravo do pecado, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Pois vamos, meus irmãos, o que é salário do pecado? É a morte. Morre espiritualmente. Não é morrer não, levar topada e morrer não. É morrer espiritualmente. Nós sabemos que uma pessoa quando está morta espiritualmente não tem alegria, não tem felicidade, não prospera. Que eu e você nessa manhã venha ser uma nova criatura, viva de espírito e em verdade em Cristo. Porque somente assim nós herdaremos o reino do céu, que só pertence a Deus, e através de Deus, Deus está preparando vossos lugares. Para quê? Para que eu e você venham se assentar cada dia mais e se aproximar cada dia mais da presença do Senhor. Pois vamos glorificar e honrar o nome do Senhor e vamos honrar o cargo que Deus tem nos dado. Vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque Deus está à procura, mas sim de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Também a palavra de Deus vai nos dizer, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam será comparado a um homem prudente, que identificou a sua casa sobre uma rocha, sopraram os ventos, derramaram águas, rios, e ela não desabou. Porque, meus irmãos, nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós só de escutar